Pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, um CP Responde hoje, número 57. Olá, tudo bem? Como é que você está? Correu nesse final de semana? Treinou? Se divertiu? O que tem cada vez mais no Brasil é prova, né? Você é desses fãs de prova também? Uma das grandes discussões, não foi discussão, né? Porque o pessoal gosta de dar uma choradinha na internet, mas um dos grandes debates que tem. Valeu, bariátrico. Obrigadão, moleque, pela prova. Daqui a pouco eu falo sobre a maratona, como é que foi a outra maratona de 100K que eu fiz ontem. Mas eu ia falar justamente sobre as provas e como que as pessoas têm escolhido provas, né? Que o pessoal está cada vez mais preocupado com o kit. O que tem no kit? Teve uma prova aqui em Brasília, eu estou em Brasília agora, passar em Brasília esse julho inteiro. E o pessoal ficou fascinado pelo kit da prova que tinha no supermercado aqui que fez. E o pessoal ficou totalmente desacreditado com a Maratona do Rio por conta do kit que tinha. As pessoas estão cada vez mais querendo sair ganhando na prova, não só da organização, né? Mas, porra, leva para casa uma garrafa, um vinho, um chá, um café, faz a feira, se inscreve na prova, nem corre, mas vai só pelo kit. Só o kit já vale a pena. Pois é, fica aí a reflexão. O que vale a pena para você correr? Né? Será que é o kit? Será que é a prova em si? O número? O seu desafio? Você se superar? Fica a pergunta. E é exatamente por esse você se superar, eu fiz mais uma provinha de 100K. Dessa vez, olha aqui, esse aqui é um medalhão de ultramaratonista da Volta do Lago, que eles entregam para os ultramaratonistas. O pessoal que faz a prova no solo. É uma prova muito interessante, que aí tem um perfil do pessoal que pode fazer esses 100 km em revezamento, de octeto, quarteto, sexteto, trio, tem de tudo quanto é jeito. Mas você pode fazer também, correndo solo. E foi a minha terceira vez que eu corri essa prova, não no mesmo percurso, foram 3 percursos diferentes correndo a Volta do Lago. Eu acho que esse agora foi o mais difícil entre os 3, porque teve um ganho de altimetria de mais de 800 metros no final, e isso cansa um pouquinho as pernas. Subir e descer durante 100 km e 800. Pô, mas isso não é muito diferente, né, do que eu fiz, porque eu fiz 100 km na Tutã e foram 4.000 de ganho. Você vê a diferença. Nessa agora eu fiz 8 horas e 26, na Tutã eu fiz 15 horas e alguns quebrados 50, eu acho, uma coisa dessa, quase que o dobro da distância, ou quase que o dobro do tempo, uma mesma distância, né? Mas tem um negócio de subir e descer, isso cansa, né? Então são provas, são desafios, são percepções diferentes que a gente vai trabalhando. Mas isso não é tão diferente do que quando a gente vai falar de 10 quilômetros. 7,25 segundos em 100 metros é um bom tempo para a competição. FPX, Nick 150. Bota suas perguntas no balão aqui. Todo mundo que tiver perguntas e dúvidas, por favor, coloca a pergunta no balão aqui, senão vai acabar passando aqui as coisas e eu não vou conseguir responder. E eu perco a linha do que eu estou falando. Beleza? Então, para continuar aqui, qual o desafio? Correr 100 km, correr 10 km, correr 5 km. Porque por vezes a gente acha que 5 km pode ser demais para quando você está no sofá, quando você não está fazendo nada. 10 km pode ser demais. 21 km inimaginável. 42, então, meu Deus do céu. Mas tudo isso é possível. Fazer 100 km como eu fiz agora e como eu fiz em maio, não é nada impossível, não é nada de outro mundo. Só requer trabalho contínuo, consistência, organização do seu tempo, né? Organização do esforço, e não são coisas da noite para o dia. Tanto 100 km quanto correr 10 km sem parar, dependendo de quem você é, isso vai requerer um pouco de paciência, de estrutura de seu treinamento, estrutura do seu esforço, partindo sempre sobre quem você é, onde que você está nesse momento, para que você possa sonhar. Cara, eu fui correr esses 100 km mais uma vez, né? Como eu disse, foi o terceiro. Eu já tinha corrido outros 3 também na trilha, né? Agora tá empatado, 3 de trilha e 3 de asfalto. Mas eu fiquei pensando, pô, isso é muita loucura, é muita distância, para que um negócio desse, né? Será que eu dou conta de fazer uma coisa dessa? E aí a gente lembra da estrutura, né, da base e do que eu já fiz, onde que eu tô. Olha os dados, vi que eu corri uma maratona há pouco tempo atrás, um tempo X,
e com esse tempo X me possibilita pensar em fazer essa ultramaratona em um tempo Y, dependendo da minha resistência muscular, eu posso fazer no tempo Y menos 1, ou então no tempo Y, ou então no tempo Y mais 1. Isso tudo a gente vai pegando de acordo com os dados. Tem uma certa ciência no treinamento, na aplicação, mas não é nada exato também. Porque quanto mais longa é essa prova, maiores são as variáveis que vão interceder, né, na sua performance no dia da prova. Porque quanto mais longa é a prova, mais você vai depender da sua alimentação, mais você vai depender da sua hidratação, da sua estratégia de pace, como é que foi, né? Então esse que é o grande ponto, como é que você vai evoluindo a carga do seu treinamento, como é que você vai evoluindo isso tudo. E o melhor, como que você trabalha a sua percepção de esforço ao longo disso. É o controle de pace, esse é um controle mental. É quando você começa a calcular, né, quanto é que falta para o final do seu esforço. E tudo isso fica mais fácil. Tudo isso fica muito mais fácil quando a gente treina estruturado. Não só sai correndo, treinando de qualquer jeito. Porque você pode acabar criando uma certa casca, uma habilidade com a corrida, treinando de qualquer jeito. É claro, trabalhando de forma inconsciente. A gente sabe que o nosso cérebro está sempre treinando, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Você vai aprendendo. Mas a forma consciente, né, no qual provoca a reflexão, você pensa sobre aquilo, você age com forma intencional, esse aprendizado ele fica mais tempo em você e além de ser muito mais rápido, essa progressão, essa melhora da sua performance na corrida. Então ter um profissional de educação física para lhe treinar, para te ajudar, é fundamental para você evoluir com segurança, né? Porque não tem nada pior do que atleta machucado, porque atleta machucado, além de ficar triste por não poder fazer o que gosta, também não evolui, não é mesmo? E pode acabar se frustrando. Por isso a gente desenvolveu o aplicativo do Corrida Perfeita para auxiliar os nossos atletas a ficar cada vez mais dentro dessa constância, com instruções, com informação de segurança e um acompanhamento pelo nosso WhatsApp com os nossos treinadores também. Você tem tudo isso na palma da mão. Se você quiser treinar com a gente, vem, escreve app, que a gente vai entrar em contato com você, falando um pouco mais sobre o aplicativo e sobre o nosso treinamento, beleza? E você, tem dúvidas sobre como é que foi minha ultramaratona? Vamos lá então que eu vou contar um pouquinho mais como é que foi esse negócio, beleza? E ó, coloque suas perguntas no balãozinho aqui embaixo, que eu vou tentar ser o mais rápido. Eita porra! Por que correr te dá tesão? Rapaz, sei não, velho. Temos que buscar evidências na ciência. Bora! Vamos lá. Então, falando sobre a corrida, a galera tá chegando aí. Bom, pessoal, essa corrida, a ultramaratona, é uma parada bem interessante, esse desafio, porque largou às 4 horas da manhã. E qual o lance de largar às 4 horas da manhã? Bom, você tem que levantar pelo menos 2 horas da manhã, né? Para você se organizar, levar tudo e tal, ir para a prova. E levantar 2 horas da manhã quer dizer que você vai dormir que horas? Não tem muita hora para dormir, né? Então, de certa forma, é mais importante você dormir nos dias anteriores, porque nesse dia você vai acabar só dando uma relaxada na cama ali, com a atenção da prova, e vamos para a prova, não é mesmo? Esse é o grande ponto. Então, começou ali cedo, nem se preocupa. O bom é já ter dormido antes. Tava dormindo antes, tudo tranquilo, tinha horário, tinha olhado o horário certo no regulamento da prova, para eu não me perder, né? Porque eu tenho costume, eu tenho uma regra na minha vida que eu nunca perdi uma largada e continuo sem perder. Só que dessa vez foi uma parada fantástica, né? Na corrida, na Maratona Monumental ano passado, eu fiz a graça de largar quase 1 hora depois que todo mundo tinha largado, né? Na volta do lago agora, eu larguei 15 minutos antes dos outros que era para largar. Pô, André, quer dizer que você saiu correndo sozinho na rua? Não larguei sozinho na rua. É que no regulamento falava que a corrida começava Não, Rodrigo, não foi no frio, foi em Brasília, mas estava frio, largou com 12 graus. Então, aí 4 horas da manhã, cara, tava lá no regulamento que largava o pessoal do revezamento e o pessoal do solo de 100 km. E lá fui eu para largar nos 100 km. Corri, né? Larguei.
Lá na altura dos 50 quilômetros, quando o primeiro lugar me passou, né, que eu achava que eu era o primeiro lugar até aquele momento. Eu na minha prova ali, ó, uai, cadê o pessoal do 100? Cadê o pessoal da Ultra que eu não vejo? Cadê todo mundo? Fazendo minha prova é lá nos 50 quilômetros, eu descobri que não. O cara ali largou quer dizer, o cara chegou pra mim, você que é o cara que largou errado? Eu achei, não larguei errado, não, larguei às 4. Largou 15 minutos antes, aí depois que eu descobri, quando ele falou que todo mundo largou 15 minutos antes. Isso dá uma quebrada na prova, dá uma quebrada na cabeça, você pensar, caraca, véio, será que eu vou ser eliminado da prova só porque eu larguei errado? Mas eu não larguei errado, será que foi minha cabeça que viu errado, que era 4 horas da manhã o regulamento? Eu já fiquei naquela, porra, e 50 quilômetros, cara, você correr ali, não sabendo nem se você vai ser classificado, né? Se você vai completar a prova ou não, porque senão você corre por aí também, não precisa pagar uma prova, não precisa de organização, até mesmo que a prova não tem muita organização nesse sentido, né? De fechar a via e tudo mais para concentrar a galera. É muito mais o sentido competitivo desse rolê, de estar ali junto com a galera, né? Todo mundo fazendo. Aí isso já bateu na cabeça ali, né? Mas aí eu fui levando. Aí eu já projetei na minha cabeça que eu ia fazer só o tempo que era melhor do que o tempo que eu havia feito em 2018. Para ver se por conta da minha experiência eu ter aprendido mais sobre o Endurance, mesmo a minha performance hoje estando pior do que a minha performance de 2018, eu acreditava que dava para fazer alguma coisa parecida ou melhor do que 2018. Por conta dessa experiência, controle de pace e tudo mais, uma alimentação mais ajustada, isso poderia favorecer para eu repetir essa performance de, cara, 7 anos atrás. Tô ficando velho mesmo. E aí foi indo e iu, né? Tive vários problemas, tive um problema com a comida que eu estava fazendo, chegou um dado momento que já não estava mais sendo aceito pela minha barriga, tive que correr no matinho rapidamente. Leve sempre lencinho umedecido com você, tá bom? Vale a pena. Para não ter que perder uma meia no caminho. Fiz os pitstops, pensei que ia morrer, pensei que estava vivendo, pensei que era gigante, vi que eu era pequeno, mas eu fui completando a prova até o final. O mais incrível dessa prova é que dessa vez eles mudaram o percurso e botaram os piores trechos para os últimos 20 quilômetros. Ou seja, quando você já está cansado ali, lá para o quilômetro 80, é que você desce as maiores descidas e você sobe as maiores descidas. Só para dar uma alegria para as pernas, para ver quem estava pronto mesmo para a brincadeira e quem não estava. Sendo assim, cheguei lá, achando ainda que eu estava em terceiro lugar, porque eu não vi mais ninguém do solo, nem nada, achando que eu estava desclassificado. Até que na última curva, faltando uns 2,5, meu staff falou, esse cara que acabou de passar você aqui, ó, ele tá no 100. Eu, é mesmo? Aí eu, então vamos correr. Aí eu acelerei meu passo ali no final, passei ele, deixei o cara bem para trás, que ele já estava bem morto. E chegando para ser feliz e completar mais uns 100 km, que eu olho assim para mim e falo, cara, tu é muito doido, mas que maneiro você ter esse poder de poder correr assim, né? Olha, correr 100 km. É uma coisa estranha, né? Olha o cara da pamonha. Até ele tá querendo correr. Cara, isso é muito fantástico, porque é um poder que vem, que você se dá a correr esses 100 quilômetros. É você correr 10 quilômetros, você correr 5 quilômetros e comer a pamonha. Isso só depende de você, dentro de uma construção que você vai fazendo no seu treinamento, no dia a dia, você conseguindo ganhar força, conseguindo ganhar consistência nos seus treinos, consciência do seu movimento. E algo que eu pensava que era impossível, que eu ficava viajando assim, que era muito louco, que eu falo, cara, o povo é do outro mundo. Hoje eu sou esse cara, né? Eu olho pra mim mesmo e falo, pô, você é mesmo do outro mundo, hein, cara? E aí a gente começa a pensar outras coisas. É importante, é interessante a gente se olhar no espelho e ter orgulho do que a gente faz, né? A gente conseguir pensar, realizar e executar, né? Pensar, realizar e executar é a mesma coisa, né? Mas dessa forma a gente se dá o poder. E se vocês quiserem ajuda a ter esse poder também, escreve aí app, que a gente vai entrar em contato com vocês para auxiliar vocês no sonho de vocês, aí, no que vocês querem encontrar. Vamos agora às perguntas que a galera mandou aqui. Valeu, Ângela, muito obrigado.
Vamos aqui agora para as perguntas do Story. Se você tem alguma dúvida, coloca a sua dúvida aqui no balãozinho, tá bom? Vamos nessa. Pergunta do Stories: quais dicas para quem quer sair da maratona para uma ultra? Cara, a dica principal, quando a gente fala de ultra ela é qualquer coisa acima da maratona. 50 quilômetros já é uma ultra, né? Então você não tem muita grande diferença de 8 quilômetros ali, de 42 para 50. Dá até para pensar numa certa manutenção de pace ali que você faz de 42 para 50. Mas aí quando a gente vai evoluindo para 60, 70, 100, 250, aí depende muito do volume, principalmente da força que você vai treinar, tá? Então, primeiramente, você está pensando em fazer uma outra, vê como é que está a sua maratona, porque é muito importante que você esteja, digamos, rápido para você ir para outra, porque você vai para outra, você vai ficar mais devagar. Uma das bases que eu fiz para o meu pensamento de ultra agora, porque meu volume foi bem baixo, quase nada, já estava vindo o negócio, foi a questão de que eu tenho essa velocidade aqui na maratona. No caso, eu peguei por base a maratona do Rio, que foi 2,53. Quanto é que eu vou conseguir fazer na ultramaratona? Qual seria o tempo que eu consigo projetar? A gente vai baixando ali, né, o percentual, o pace no qual eu executei. Lá eu fiz com pace de foi 4,02, agora foi para 5,07, então eu perdi mais ou menos aí 1 minuto e 5, né, por quilômetro. Então você projetar que você vai perder 1 minuto e 5 por quilômetro, você está fazendo uma maratona com um pace de 6, né, e 1 minuto e 5 de um pace de 4 para 5 ali, é 1 minuto a mais, que seria praticamente 25%. Aí você fala que você está fazendo um pace de 6, você vai aumentar 25% de 6, aí já é 1 minuto e meio. Né? Então você vai sair de 6 para 7,30. 7,30, cara, por quilômetro, você está quase caminhando. Você pode fazer uma outra caminhando? Pode. Você quer fazer uma outra caminhando? Aí é contigo. Eu, quando fiz a minha primeira ultra de 100 km, eu queria pelo menos fazer esses 100 km no ritmo médio de 6 por quilômetro. Não que eu não tenha andado, mas eu queria que pelo menos meu ritmo médio desse nos 6 por quilômetro. Porque eu tinha isso para mim que eu queria pelo menos ter um pace de corrida, né? Não de caminhada numa corrida. E essa foi a minha questão. Que aí eu me preparei, vi minha velocidade e com isso eu fui para uma outra maratona. Mas cada um tem sua corrida e cada um vai buscar o que quer nessa prova de endurance, beleza? Então, a dica que eu posso dar maior é treine para ficar mais rápido antes de buscar provas mais longas. A pergunta dos stories: quais dicas para quem quer fazer no próximo ano? Eu acho que é uma continuação, até se é da Volta do Lago, acho que qualquer uma, né? Mas quem quiser fazer no próximo ano uma outra, ver como é que você está agora, ver essa questão da resistência, da sua força, treinar bastante os longões para testar sua alimentação, ver como é que você se adapta, roupa também, que todo pouquinho assim, uma outra vai te xaropar, vai encher o saco. Seja alimentação que não vai encaixar, seja roupa que fica roçando, tudo isso que a gente pensa numa maratona que é preocupante, você tem que levar mais ainda para uma ultramaratona. Então treino consistente com uma boa progressão de carga, tudo que você encontra junto treinando com a gente no Corrida Perfeita, beleza? É porque não tem muito o que variar, mas se você está correndo agora 10 km apenas e quer fazer 60 no ano que vem, aí é complicado. A gente tem que ver como que é essa outra que você vai fazer, quais são suas bases de agora, o que você tem que melhorar agora para você conseguir atingir essa ultra no ano que vem, beleza? A gente tem sempre que saber quem você é. E para isso, entre em contato e vamos treinar com a gente. Pergunta do Stories: quanto tempo para essa preparação? Bom, eu acho que posso dizer que é a preparação da vida inteira, né? Eu gosto de falar que tudo é treino, tudo é treino. Tudo que a gente está fazendo, a gente vai acumulando. O importante é a gente não parar. Existe, lógico, treino específico que você precisa para isso, que é uma questão de absorção de carga mecânica, no qual você vai executando ao longo dessa jornada. Porque se você treina só bike e depois você vai correr, não adianta você ser um ciclista que faz uma prova, né, de ciclismo de 1.000 quilômetros, sei lá, em 5 horas, você é um foguete humano aí. Então você passa 10 horas em cima de uma bike sem maiores problemas. Se você vai passar 5 horas correndo, você vai sentir a carga mecânica, né? Essa absorção da energia. Então não adianta só você ter o coração, ter só o gás para fazer isso. Você tem que ter a carga você tem que ter a força para absorver a carga durante o movimento.
Então, essa preparação, ela vai depender muito de quem você é, de onde você quer chegar. E eu me preparei agora para essa ultra, basicamente fazendo as minhas loucuras que eu fiz em abril, né, que foi aquele volume de 3 maratonas, foram 2 maratonas, uma 70.3 e uma outra maratona, o que já foi também treinado nos 70 quilômetros que eu fiz em dezembro do ano passado, que eu também fiz 42 em Berlim no final de setembro. Aí a gente desce mais um pouco, ainda teve a maratona fila em agosto, teve a maratona SP City em julho, aí depois teve o desafio da Maratona do Rio do ano passado, e aí a gente vai descendo, é um retrospecto que tudo isso vai até lá atrás, desde que eu comecei a correr, que vem me preparando para essa ultra. Para esse tempo específico, eu não treinei especificamente para essa ultra, mas eu estava preparado para fazer ela, e é basicamente isso que eu gosto de fazer. Estar preparado para curtir qualquer prova. Talvez eu não esteja preparado para ganhar a prova, mas para estar lá, para competir, para me divertir, para fazer o meu melhor, para continuar querendo, né? Porque eu já terminei a prova ontem mesmo, todo lascado. Ontem eu fiquei com a perna doendo, com vontade de arrancar a perna fora, mas com vontade de correr de novo, entende? Eu acho que essa preparação ela é contínua. Você está pronto para o que der e vier. Isso tem método. E o nome é Corrida Perfeita. Quer treinar com a gente? Vem para o Corrida Perfeita, que a gente vai te ensinar a você evoluindo com segurança na corrida, para que você possa correr sempre, beleza? Pergunta do Stories: para completar 100 km bem, quanto mais ou menos de volume de treino para atleta experiente? Bom, a gente pode fazer bem uma preparação para uma ultramaratona correndo aí em torno de 60, 80 km por semana. É possível você se preparar. A gente tem que ver como é que é a sua carga horária de trabalho, qual é que é o seu ritmo diário. Então a gente tem que entender as suas possibilidades, esses 100 km bem, tranquilão. Qual o tempo disponível que a gente tem para treinar? Quanto mais tempo você tiver fazendo essas rodagens com consistência, trabalho de força, fortalecimento ali com consistência ao longo do tempo, mais segura vai ser esses seus 100 km. Agora, se você tem tipo 6 meses para se preparar bem para uma outra e você agora já está correndo 40 quilômetros por semana, alguma coisa nesse sentido, ou até menos, a gente tem que ver o que você precisa evoluir para fazer com segurança esse volume. Porque esse volume é muito variável. Você não precisa correr 250 km por semana, você não precisa correr 300, 150, 100. Isso pode ser específico para o atleta. O que você busca, o que é possível para você. Então, para se preparar bem quanto de volume que precisa, isso vai variar muito de acordo com o indivíduo e o objetivo do indivíduo com esses 100 km, tá bom? Espero ter te ajudado com essa minha resposta, mesmo que ela tenha ficado sem um ponto objetivo de você precisa de 10 horas por semana. Eu não sei se precisa de 10 horas por semana, porque eu não sei qual é a velocidade que você corre. Às vezes 10 horas por semana pode ser pouco, 10 horas por semana pode ser muito. Não há necessidade, a gente tem que analisar de forma individual. E é nesse pensamento individual do indivíduo que a gente trata os nossos alunos do Corrida Perfeita, para fugir da fórmula de bolo, porque isso não tem. A gente tem que saber quem você é e onde você quer chegar. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pergunta de Stories: paradas técnicas fez? O que precisou mudar de estratégia pelas adversidades do dia? Boa pergunta. Paradas técnicas? Fiz paradas técnicas sim. Eu fiz uma parada técnica para fazer um xixi, porque eu estava num ambiente aberto assim, então eu tive que ir para um cantinho escondido. Outras 2 vezes eu fiz xixi correndo mesmo, quando não tinha ninguém do lado. Não tinha ninguém perto. E outra vez também para fazer o número 2 aí, que eu tive que correr pro matinho. Foram algumas paradas técnicas aí. Outra parada técnica que eu tive foi para trocar o tênis. Uma para amarrar o cadarço, para ajustar melhor o tênis no quilômetro 20, e outra para trocar o tênis no quilômetro 38, porque o tênis estava me incomodando. Aí eu peguei outro tênis. Fora isso, mais paradas técnicas, não sentei e chorei. Foi só o que aconteceu. No máximo foi caminhar para tomar melhor um isotônico, uma água, comer, né, ao longo do percurso, mas sem mais paradas técnicas que eu me lembre agora. Beleza? Valeu! Fez uso de alguma refeição sólida
Não fiz uso de nenhuma refeição sólida, eu acho desnecessário mastigar, né, durante a prova, porque vai digerir e esse processo, né, você tem que digerir no estômago e tudo mais, acaba sendo trabalhoso, tem um custo energético você fazer isso, então o que dá para você facilitar ali ao longo da prova eu acho válido, mas tem gente que precisa, que tem a necessidade de mastigar, de sentir o gostinho na boca, né? Isso traz uma saciedade, tem uma ligação no cérebro que às vezes está tudo bem, né? Eu não tenho essa necessidade de mastigar. Tomando ali os meus líquidos já me satisfaz para eu fazer essas provas todas. É algo até que eu busco, né? Encontrar a combinação líquida ideal para ir tocando a prova. Beleza? Outra pergunta do Stories: por que sentiu necessidade de trocar o tênis? O tênis, o caso, o Fila Racer Carbon 3, né, que foi que eu comecei, que é o tênis que eu fiz a maratona do Rio, ele tem um colar um pouco mais alto, né, do que o Corre 2, o Corre Supra 2. Então, desde que eu já vesti ele a primeira vez, eu já senti aquele colar pegando um tanto no maléolo do meu pé, né? Esse ossinho do calcanhar que fica para a parte interna. Então ele faz uma pressão, ele fica roçando ali quando amarra o cadastro e ajusta, né? Ele segura ali. E isso me incomodou. Durante a maratona do Rio não me incomodou, mas era também mais curta, eu estava num ritmo um pouco mais rápido, né? Agora, nesses 38 quilômetros, quando eu falo pensar em 38, é praticamente o mesmo tempo que eu fiz os 42 lá no Rio, né? Eu fechei a maratona, agora esse 100 para 3 horas e 20, foi até mais rápido os 42. Eu fiz para 3 horas e 20 a maratona, primeira parte, 42 nessa corrida, e lá no Rio eu fiz para 2:53. Então não chegou a dar o tempo de me incomodar. Esses 20 minutos a mais acabaram me incomodando, né, o tênis. E incômodo a gente tem que desfazer dele, porque vai minando a cabeça. Você tem que concentrar ali em estar bem, estar se sentindo bem. Você vai se sentindo incomodado, aquilo naturalmente vai te desacelerando. Você tem que manter um foco muito grande para continuar acelerando. Você tem que estar o mais confortável possível para fazer a sua velocidade. Então, como eu tinha um outro tênis na mão, que eu já deixei ele separado para qualquer eventualidade, eu já optei por trocar logo do que continuar com sofrimento, com esse desgaste, né? Então foi por isso que eu troquei o tênis. FPX Nick 150, quais treinos para academia indica para ajudar na corrida? Rapaz, tem muita coisa, academia é um negócio gigante, cara, mas os treinos de força, os treinos na esteira, tem muita coisa que você pode fazer na academia. Ia ficar aqui até amanhã falando isso para você. Você já fez teste de VO2 máximo? Sim, eu já fiz teste de VO2 máximo. 7,25 segundos em 100 metros é um bom tempo para competir. Não, isso não é um bom tempo, velho. Isso é um recorde universal. 7 segundos e 7,25. Só para lembrar que o Usain Bolt ele tá ali por 9,3, tá? Você estaria 2 segundos mais rápido do que o Usain Bolt. Obrigado pelas perguntas, espero ter te ajudado com alguma resposta. Qualquer coisa é só mandar mais pergunta aqui no balãozinho. Galera que chegou agora, esse aqui é o CP107, falando sobre corridas, ultramaratonas e como que a gente pode te ajudar a atingir o seu sonho de forma equilibrada. Porque 100 km, na boa, é desnecessário, né, gente? Para que correr tanto? Correr 21 já tá de boa, correr 42, olha lá, né? O importante é a gente estar preparado para fazer a corrida, né, de maneira saudável. Sheila Freire mandou aqui, não terá mais aulas ao vivo? Sheila, aulas ao vivo você diz do Corrida Perfeita? Manda pergunta pra gente, beleza? A gente tinha aulas ao vivo, a gente encerrou essas aulas ao vivo, mas a gente estuda o retorno dela, vai depender muito dos nossos alunos. A gente estava com um quórum tanto baixo, só tinha 5 alunos que assistiam a aula ao vivo. E o intuito da aula ao vivo é realmente a correção do atleta, né? Porque não adianta a gente chegar e fazer uma aula e deixar o vídeo marcado. A gente quer ver você treinando, a gente quer ver ajustar a sua postura, né? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, a correção. Porque não adianta a gente fazer um movimento sem correção, você pode acabar machucando. Então esse contato próximo ao treinador é que a gente sempre favorece.
no plano personal do Corrida Perfeita. Tá? E a gente tenta trabalhar tanto no nosso aplicativo para justamente ter as informações mais claras possível para vocês entenderem o que a gente está falando, para você poder se autocorrigir também, fazendo seus exercícios em frente ao espelho. Tá? Se você que está aí não conhece o aplicativo do Corrida Perfeita, baixe o aplicativo ou então escreve app aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Vamos lá, Fê Moraes, SL. Como é difícil retornar à corrida depois de alguns anos. Parece que o pace não vai chegar nunca do que era. Um pouco desmotiva. Fê, eu vou te falar mais sobre isso, porque não precisa nem ser alguns anos, tá? Se a gente para assim uns 3 meses, já vê como que vai ser sacrificante o retorno. Mas claro, quanto mais tempo você segue treinando e depois você para, né? O tal do histórico de atleta, mais fácil é para você voltar depois do que você realmente iniciar do zero. O importante é ter a consistência, você desligar a sua cabeça de quem você era no passado, como que era fácil antes e agora está difícil. Porque, na verdade, o importante é agora, é como você está se sentindo agora. Não adianta a gente ficar ligando como a gente está se sentindo agora, como a gente se sentia antes. Porque o antes não existe mais, nem você era daquele jeito. Então, é toda uma nova descoberta, são todas novas sensações que você está ali. É importante a gente estar ligado com a gente no momento atual. O que seu corpo precisa nesse momento para correr, para se deslocar bem, para você ter alegria com a corrida. Porque a alegria, ela é o caminho, né? A felicidade. A gente coloca um monte de coisa na frente, empecilho. Não, para eu ser feliz eu preciso disso, para ser feliz eu quero isso, eu só vou ser alegre quando eu fizer um pace de 4, eu só vou ficar, né? Eu só vou ficar feliz quando eu tiver o peso que eu tinha aos 18 anos. Cara, isso já foi. A felicidade é agora. Seja feliz por estar em movimento, seja feliz por estar buscando o que você quer buscar, né? Esse que é o mais importante. Então, às vezes é importante a gente desconectar dessas querências do passado e aproveitar o agora, só de estar deslocando. E se você quiser se deslocar com mais segurança e confiança, vem treinar com a gente, que a gente ajuda a progredir de maneira saudável. Porque às vezes pode ser só o seu ritmo que está inadequado para você e fica tão difícil. Porque você está pensando em como você era no passado. Então você já começa no ritmo muito forte, às vezes você tem que começar no ritmo mais lento. Dar estímulos específicos para o seu momento. Beleza? Então, vamos que vamos. Desmotiva não. Continua. A corrida é fantástica, cara. Rodrigo Lúcio 94. Sempre vi as gravadas por conta do horário. Hoje estão fazendo falta. Pô, Rodrigo, a gente tem um monte de arquivada lá dessas aulas nossas. Você sendo aluno nosso, você vai ter acesso a essas aulas todas. Bom, e como elas têm uma certa progressão, você pode repetir elas. A gente não precisa também fazer as aulas, uma aula nova todo dia. Eu sei que isso é interessante para motivar, mas o corpo ele precisa de repetição, beleza? Mas pode ter certeza que a gente está estudando a possibilidade de retornar com essas aulas ao vivo. Então, um novo formato de aula que satisfaça o pessoal, porque gostava daquela forma de como a aula era dada. Beleza? Valeu, Rodrigo. Obrigado pela confiança na Corrida Perfeita, cara. Bom, gente, galera tá chegando aqui. Aí, ó, Fê Moraes é lá de Bagé. É muito frio nessa época, um pouco ajuda também. O friozinho é complicado para sair do sofá e ir pra rua, né? Mas tendo a roupa certa, estando aquecidinho, começar devagar, lento, também fica gostoso de correr no frio, né? Bom, galera, temos mais uma pergunta aqui no balãozinho. Não temos mais uma pergunta, mas é isso. Mais uma semana começando, estamos aí no mês de julho, inverno, frio para danar, né? Em muitos lugares do país, temperatura mais baixa, ar mais seco, mas continue progredindo. É só mais um momento para você chegar e alcançar o que você quer. Seja uma saúde mental melhor, seja saúde física, emagrecimento, melhor funcionamento do seu organismo, seja para bater as suas metas competitivas ou não, para você se manter em movimento e com saúde, beleza? Vamos que vamos. Rumo à corrida perfeita, boa semana para todo mundo, bons treinos e até segunda-feira que vem para trocar mais ideias sobre o mundo da corrida e sobre as coisas que acontecem por aí. Tem dúvidas? Entre em contato com a gente, beleza? E vamos lá, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.